Bom, vocês devem ter notado que nós estamos praticamente sem estudantes agora, aqui apenas aqueles que se inscreveram oficialmente no Congresso, que nesse estágio eu já considero professores, ok? Vocês devem ter percebido que durante todo o Congresso, em alguns momentos o auditório estava lotado, e lotado de congressistas mesmo, né? E às vezes, naquela filosofia meio no estilo do Oscar, né? Quando um artista importante sai para o toalete, entra lá o substituto e senta na cadeira para não mostrar que tem vaga no auditório, né? Nós acionamos algumas turmas na universidade, aproveitando a oportunidade da presença da professora Wanda, e do momento em si também, das palestras que nós tivemos aqui, que foram muito interessantes. Mas eu propositalmente perguntaram se eu queria que mandasse alguma turma agora, eu falei, por favor, não. Porque o meu interesse agora é conversar com os formadores de opinião, com os professores, com os interessados, né? Não que todo mundo que não está aqui não esteja interessado. Algumas pessoas tiveram realmente que pegar voo, tiveram que se ausentar, infelizmente, até alguns pedindo desculpa agora há pouco para mim, né? Mas esse momento é um momento estratégico, onde eu realmente quero conversar com as pessoas mais envolvidas com o projeto em si. Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte. No primeiro momento, eu vou pedir para a professora Wanda falar um pouquinho do Alice Summer Institute. E depois, na sequência, eu quero compartilhar com vocês algumas ideias, né? Até expondo um pouco alguns dos nossos limites, tá certo? E, de certa forma, já traçando uma estratégia para o Alice 2012. Tá certo? Então, esse momento que nós temos agora já é um momento de reflexão e de preparo do Alice 2012. Porque, na verdade, o encontro aqui é um momento, né? Mas a página web do Alice é um fórum presencial, é um fórum permanente. Se vocês olharem na página do Alice Brasil, eu coloquei um link lá como histórico, onde está um determinado momento em que a página do ano passado foi congelada, né? E durante esse ano nós vamos ter algumas ideias, algumas atividades, e também irá acontecer isso quando chegarmos próximos de dezembro. Eu vou congelar a página do Alice 2011, ela vai entrar no campinho de histórico e irá surgir a página do Alice 2012, que em essência tem mais ou menos a mesma estrutura, sempre melhorada. A do 2011 já melhorou muito em relação à de 2010, tá certo? Mas eu converso sobre isso depois da apresentação da professora Wanda. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria da atenção de vocês no sentido de considerarem o Alice Summer Institute na Carnegie Mellon, e eu passo a palavra para a professora Wanda. Obrigada. O nosso orçamento para o ano tem vários itens de linha, mas aquele que eu considero mais é suporte de instrução incluído dentro do nosso orçamento anual. Isso inclui várias instalações que foram desenvolvidas especificamente para dar suporte aos professores. Um deles é relativamente novo, começado há alguns meses por Don Slater. Isso nós temos uma newsletter, Steve Cooper falou, e o fato de você poder assinar esse boletim é uma newsletter. Eu vou mostrar o endereço de e-mail, no caso de não terem tido tempo para anotar. Vou deixar uma cópia dos slides com o professor Edson, e vocês podem contatá-lo
para obter informação sobre esse boletim, por exemplo, e a lista de mailing do Alice Educator. Essa newsletter, esse boletim, é publicado a cada 6 a 8 semanas. Não é assim semanal, né? Não é que nem o spam na sua caixa de entrada. E nós não mandamos spam, então se você não pedir, também não vai receber. E o mesmo vale para a lista de mailing do Alice Educator, em termos do fato de nós não mandarmos isso automaticamente para as pessoas. Você tem que assinar essa lista de mailing do Educator. Nós não temos um alto tráfego, mas temos um tráfego diário. As pessoas que fazem uma pergunta e querem uma resposta, geralmente é alguém que pede uma aula e o e-mail começa. Had this problem and I don't know the answer. Or I was trying to prepare for Eu tentei preparar para a aula de amanhã e não sei como dar a aula de amanhã. Esse tipo de questão. Isso é muito bom para nós, porque isso daí nos permite dizer, sabe, nos últimos 3 meses tivemos 20 perguntas sobre XY e vamos montar algo no nosso website que responda essa pergunta. Vamos colocar uma nota a respeito na newsletter para podermos ajudar todo mundo que não pertença à lista de educadores com Alice. Então, se você nos mandar uma mensagem à lista de mailing do Alice Educator e ela estiver em português, eu prometo que nós vamos fazer um copiar-colar para o Google Translator, o tradutor Google, e responder. E aí o Google vai traduzir a nossa resposta em inglês para o português, para vocês. Se o português não estiver bom, eu vou culpar o Google Translate, tá bom? Mas vocês são super bem-vindos a assinarem a lista de e-mails. É o nosso mailing, né, da lista. Então vocês vão ver, é sobre professores, tudo sobre professores. E essa é uma parte muito importante do que fazemos. Eu poderia fazer um acampamento para crianças e eu teria umas 25 crianças e tem uma coisa e isso é uma coisa que eu realmente adoro fazer. Ou eu poderia fazer um workshop de uma semana para professores. E aí os professores podem ensinar centenas de alunos, são multiplicadores e eu não posso fazer isso. Então isso se torna um relacionamento de trabalho. Eu vou ajudar vocês na forma como vocês me pedirem, se eu puder. Mas eu não tenho o que vocês têm, que é a capacidade de alcançar centenas e milhares de crianças. Então, isso aqui é um relacionamento mútuo de trabalho. Vocês podem me pedir ajuda e eu posso pedir a ajuda de vocês. E é assim que funciona. Então, esse é meu ponto de vista. Agora, isso aqui está no website da Alice. Vocês podem simplesmente clicar aqui nesse subscribe, que significa se assinar, né? Desculpem que está só em inglês. Se tiverem problemas em descobrir o que é, experimentem com o Google Translate. Se isso não ajudar, então mandem um e-mail me pedindo para eu colocar vocês como assinantes do mailing.
asked Edson, who's terrific, been terrific all week, to allow me to have a couple minutes to just go through some last minute little Eu things. queria All passar these por things algumas coisas de último minuto. instructional support. Eu One of the peço things that we did permissão ao Edson, que tem sido maravilhoso nessa semana toda. Os slides pelos quais o Steve passou, nós passamos pelo website com ele do aliceprogramming.net, que é onde armazenamos os nossos materiais, só que está protegido por senha. E isso, como todos aqui são professores, né? Exceto o Eric. Is the password, user ID and password. Aqui está a identidade do usuário e a senha com a qual vocês vão poder entrar. Vocês podem anotar isso. Se anotarem e depois não conseguirem achar, then you can send me email, podem me enviar um e-mail and I will tell you. e eu vou contar para vocês, vou mandar de volta para vocês. Brillig, B-R-I-L-L-I-G. That is from the Jabberwock poem in Alice in Wonderland. It was Brillig. É do Jabber Poem. Wonderland. Got it? I can go on? Okay. These are email addresses. Esses são os nossos e-mails. My email, o meu é wpdan, dois N's, @Andrew. Andrew é porque é Andrew Carnegie. Andrew Mellon. Então, the website at Carnegie Mellon is named Andrew. Então o website da Carnegie Mellon se chama Andrew. Steve Cooper is now at Stanford, as you O saw Steve today. Cooper, como vocês viram hoje, está na Stanford. He has, I think, 3 different. E Don Slater também está na CMU. Esse é um dos seus endereços. CMU.edu está num servidor diferente. Okay? All right. The newsletter. This slide was up esse boletim when Steve was talking, but he went through it rather quickly, and foi mencionado muito rapidamente pelo Steve. Aqui temos o endereço de e-mail da Barbara Conover. Ela é que lida com as assinaturas para o e-mail. bconover@purdue.edu. She will have a Stanford email address soon. Ela está agora processando a sua mudança para a Califórnia. Então esse ainda é o endereço de e-mail antigo. Eu sei que não deveriam estar juntos, andar juntos, mas enquanto ela não for uma funcionária oficial da Stanford, na Califórnia, ela não vai ser, não vai receber esse e-mail. Aqui nesse verão, no verão de lá, né? Os workshops Alice, esses são 2 que serão dados lá no campus da Carnegie Mellon. Temos outros workshops programados para o verão. Esses são patrocinados por organizações locais, como a Universidade de Santa Clara, Califórnia, que paga para o Don Slater fazer um workshop lá para professores da área de Silicon Valley, para Intel e assim. E eles restringem
a entrada de professores de colegial lá. Temos também na Carnegie Mellon, e esse é restrito a Pensilvânia, West Virginia, Ohio e Maryland, aos professores de colegial desses lugares, por conta de muita pobreza nessas áreas. Então, aqui são workshops que são os mais fáceis, se tiverem interesse. Deixem-me contar que esses duram uma semana. Você chega no domingo e só vai embora na sexta à tarde ou preferencialmente no sábado. Os workshops começam às 8h30 da manhã e vão até 4, 4h30 da tarde. E é workshop o tempo todo. Então aqui tem um apresentador da Intel ou assim. Não, não é assim. Não é uma conferência, é um workshop. É um treinamento, né? É como ter 5 aulas por dia, em que cada aula é 1 hora ou mais. Então, nós vamos do começo ao fim, e no final da semana, pede-se que vocês apresentem um projeto Alice, como um que você usaria na sua sala de aula. Você tem, então, experiência, né, assim, prática, e passamos passo a passo pelo currículo inteiro em 4 dias e meio, praticamente 5. Alguma pergunta a esse respeito? Ok. Professor Edson. Um pequeno esclarecimento. O Eric que ela estava falando é o meu filho aqui, não é o outro Eric lá no fundo, não. Ok. Bom, meus amigos, vamos comentar agora um pouquinho alguns passos que nós já demos e alguns passos que a nossa caminhada à frente. Eu gostaria de enfatizar, né, esse caderninho que tem os artigos que cada um de vocês recebeu nas pastinhas. Os colegas mais distantes aí que vão lá para o Nordeste, eu fiz questão de dar material para distribuir lá entre os seus alunos e seus pares. Isso aqui, ele só pode ser gerado com a colaboração de vocês. Tá certo? Muitos de vocês têm suas ideias, suas experiências, suas vivências, tá? E, sem dúvida, muitos estão saindo daqui com novos conceitos a respeito do Alice, certo? Então, o que eu gostaria de salientar aqui é o seguinte: eu preciso de publicações. Esse ano nós conseguimos, no ano passado, pedimos socorro para a professora Doralice, da CCH, porque no dia seguinte ao congresso, eu me senti que nem presidente em fim de mandato, né? Me senti só. Todo mundo que me ajudou, cada um foi cuidar da vida. Não, o congresso que você organizou acabou, agora se vira. Mas tinha muita coisa que a gente precisava, muita ajuda que eu precisava, inclusive na questão de receber os artigos, fazer a triagem, submeter a pareceristas, escolher os melhores, cuidar de publicação e outras coisas mais. Eu tenho já alguma experiência no sentido de efetuar publicações, né? Já tive o prazer de publicar livro com o professor Sérgio, com a professora Melanie e o professor Lincoln, né? E acompanhar algum outro material. Então, eu usei essa minha experiência na produção física desse material, né? Mas a questão dos artigos em si, eu precisei realmente pedir socorro para os amigos no sentido de funcionarem como pareceristas. Esse ano, graças àquele workshop que eu comentei já previamente aqui, dia 8 de dezembro, o pessoal da SBC me auxiliou em algumas etapas, e na página do Alice nós estamos agora com o sistema James da SBC
para receber artigos e fazer todo o processo de um congresso com tudo que tem direito, com e-mail de mensagem e resposta, se o artigo foi submetido, se o artigo foi aprovado. Eu coloquei alguns colegas como administradores também, o professor Oswaldo, o professor Sérgio, mais especificamente o professor Sérgio está me ajudando mais nessa empreitada, e o professor Daniel também, que passou aqui na hora do almoço. Então nós temos o sistema James funcionando, ou seja, muito do que foi feito de uma forma talvez amadorística no ano passado já não vai ser mais de forma amadorística, vai ser... Nós temos uma data de submissão, se eu não me engano é no finzinho do mês de maio, né? Então nós temos já alguns professores que já estão sendo cadastrados como pareceristas no sistema, e nós já temos até colegas que já estão fazendo submissões para nos auxiliar no processo de teste. Então, esse ano nós temos um procedimento formal de submissão. Para quem não conhece a plataforma James da SBC, fica registrado. Eu tenho lá artigos que foram rejeitados há 4, 5 anos, está lá o histórico do meu artigo que foi rejeitado. E também do artigo aprovado, né? Então, algumas vantagens. Nós temos um sistema já que vai dar mais visibilidade internacional na questão dos congressos, ao mesmo tempo, um profissionalismo na coleta dos artigos, e eu confesso que sinto até uma pitadinha de orgulho no sentido de que esse material, que numa opinião já está relativamente bom, tende a melhorar. Mas ele só vai melhorar se eu tiver de fato a colaboração de cada um de vocês. Então, por favor, submetam artigos. Eu tenho um verba para publicar um material equivalente a esse, eu publiquei 1000 exemplares desse aqui. Nesse congresso eu distribuí apenas 100, fiz algumas distribuições localizadas, vou submeter para algumas bibliotecas depois, a colega do Dante também, depois via Bira eu posso passar também exemplares, tá certo? De outras instituições de ensino, se desejarem, eu posso passar exemplares desse material para serem divulgados, vai ter na biblioteca do colégio, do Mackenzie, eu vou passar uma quantidade considerável, o objetivo é divulgação mesmo. Dentro da pastinha eu tomei o cuidado de deixar um CD, que tem o arquivo em formato PDF, e os anais também estão na página do Alice Brasil, que tudo indica ficarão em ad eterno. E a receita é a mesma, só que agora pelo sistema James. Então, no ano que vem nós devemos ter um material equivalente, espero que melhor que esse, tá certo? Que deverá ser entregue na pastinha do kit do Alice 2012, tudo bem? E ele terá, provavelmente, os artigos que vocês publicarem. Nós não temos filosofia de reprovar artigos, pelo contrário. Até aceitamos alguns artigos que não são exatamente o que nós gostaríamos que tivessem aqui, mas eram artigos que eram publicáveis. Que eu me lembro, só teve 2 artigos que foram reprovados, um pela qualidade da escrita, e o outro que realmente estava totalmente fora do contexto. Mas, tirando isso, aqueles que estavam ruins nós pedimos que fossem corrigidos, só que eu gostaria de menos artigos com o pessoal só aqui da casa, gostaria que tivesse mais artigos. Ou os mesmos, né? Eu gostaria que, por exemplo, o autor aparecesse no máximo em 2 artigos aqui. Eu, por exemplo, apareci em 4 artigos, mais apresentação. E eu mesmo com outro colega. Então eu quero uma diversidade, eu quero que isso se torne uma publicação que daqui a alguns anos não só vai relatar o histórico, mas também vai servir de material em português para se utilizar em ensino. Já tem coisa aqui que pode ser utilizado como material didático. Dependendo do artigo que está aqui, o professor pode pegar esse material e utilizar como material didático. Tá? Questão número 1. Questão número 2, Alicer Summer Course na Carnegie Mellon, né? Eu gostaria muito de juntar um time de professores brasileiros e invadir a Carnegie Mellon, né? Pegar uma ala daquele maravilhoso alojamento, né? Estudantil. Eu não tive oportunidade de alojamento estudantil. Quando eu fui, teve um probleminha lá no processo de inscrição. Quando você faz a inscrição,
ela fica mais barata, você pode fazer inscrição incluindo o alojamento. E eu estava naquele processo de fechar a inscrição, exatamente naquele procedimento de virar o dia, eu entendi errado, houve alguma falha de comunicação. No dia que eu fui efetuar o pagamento, a autorização para usar os alojamentos já estavam encerradas, né? E aí tiveram que cancelar a minha inscrição, fiz uma nova inscrição e tive que correr atrás de hotel. Mas a professora Melania e a professora Ângela foram no Summer Institute e foram no ambiente acadêmico deles, adoraram, tiveram a oportunidade de conviver com professores de várias partes dos Estados Unidos e até de fora dos Estados Unidos, tinha professores da Costa Rica, uma colega que esteve quando eu estive lá do Canadá, na verdade ela é professora do Uruguai que trabalha no Canadá, Diana, eu e o Oswaldo e o Paulo Garcia, o professor Oswaldo aqui na frente, nós fomos no ano anterior, também tivemos a oportunidade de aproveitar. Então, no coffee break do pessoal de Uberlândia, o professor Edgar está comentando que ele pretende ir este ano. Aqui no Mackenzie estou tentando convencer alguns colegas a irem também. Então fica uma sugestão, se vocês tiverem, se vocês realmente pretendem, se alguém aqui tiver interesse de ir, ou alguém que esteja vendo transmissão online, tem interesse de ir realmente para a Carne de Melo, eu sugiro que faça os procedimentos, mas manda um e-mail dizendo, olha, nós estamos indo, para a gente organizar, avisar a professora Wanda, do grupo de professores brasileiros. É uma ideia nossa. Tudo bem? Algum comentário nesse sentido? Então tá bom. Alice Brasil 2012. Eu não sei ainda exatamente qual vai ser a data do Alice Brasil 2012. Nós imaginamos que vai ficar próximo da data do FEBRACE. Esse ano nós fizemos de propósito na mesma semana, embora tivemos algumas vantagens, a colega de Pernambuco, por exemplo, pôde vir, né? Mas eu não sei se no ano que vem nós faremos. Se for vantagem fazer, a gente faz na mesma data. Combinar a data do Alice com o FEBRACE significa nós nos privarmos de participar do FEBRACE. Tá certo? Eu não pude ser parecerista no FEBRACE esse ano por conta do Alice Brasil. Pois não. Eu sei. Sim. Sim, esse foi o principal motivador de nós colocarmos na mesma semana. Então, o colega ali estava mencionando, né, não falou no microfone, que a questão do custo, quando nós colocamos na mesma semana, quem vem de longe viabiliza substancialmente, porque às vezes a pessoa consegue, por exemplo, a verba por evento do FEBRACE e depois de brinde passa no Alice, né? Eu posso dizer o seguinte, Fábio, foi com esse intuito que nós marcamos na mesma semana. Tá? Então já existe a data do Alice, do FEBRACE 2012? Já. Vocês sabem quando que é? Então, já existe essa data, né? E nós poderíamos adotar a mesma data. E eu sei que com isso nós conseguiríamos... Sim. Quer falar no microfone? A FEBRACE, ela funciona da terça à quinta-feira. Sexta-feira de manhã tem uma parte de premiação, à tarde não tem, e o sábado também uma parte de premiação e à tarde não tem. A gente pode pegar esses dias de premiação, que são mais tranquilos, que a gente não precisa estar orientando o aluno. Eu acho que facilitaria ainda mais, e daria para estar na FEBRACE e, ao mesmo tempo, estar aqui. Não sei se é válido, mas me parece viável. Obrigado pela sugestão, Fábio. Vamos considerar essa sugestão no próximo ano, para ter certeza disso. Existe uma orientação interna ao Mackenzie, que eventos dessa natureza que nós fizemos, que ele seja no meio da semana. Por isso que ele foi colocado especificamente na terça e na quarta-feira.
Excepcionalmente, essa semana, eu reservei o auditório a semana toda, tá? Eu não sabia exatamente que dia da semana ia cair. Quem chegou a acessar o site do Alice nas primeiras edições dessa rodada, deve ter visto que estava de 21 a 26 de março. Não estava 22 e 23. Mas essa semana, particularmente, está sendo uma semana muito tumultuada até para o Mackenzie. Enquanto estamos tendo evento aqui no prédio vizinho, aqui na Rua Piauí, está tendo evento da Oprah, que o professor Daniel Arnett é o quem está organizando. E eu até tentei ver se ele mudava a data dele para a gente deixar junto, mas não houve jeito. Nessa semana nós estamos tendo mudanças na direção da universidade. Então, o atual reitor deixa de ser reitor na sexta-feira, teremos um novo reitor e um novo vice-reitor na sexta-feira. Particularmente para a Escola de Engenharia, isso é interessante, porque o novo vice-reitor é o atual diretor da Escola de Engenharia. Então, eu até chamei o professor Pedro como reitor, como uma das últimas semanas dele como reitor, uma homenagem pessoal minha a ele, uma pessoa que foi muito importante no projeto Alice, em vários momentos. Ele foi muito importante pessoalmente, quando ele me transformou em professor com uma dedicação para a pesquisa. Graças a essa dedicação eu pude me dedicar ao projeto Alice, e depois eu sei que nos bastidores ele me ajudou, mesmo sem eu pedir, na questão de auxiliar a aprovação de verba do MAC Pesquisa. Ele não está presente, mas eu deixo registrado aqui meu agradecimento muito especial ao Dr. Pedro Ronzelli, que essa semana deixará de ser reitor. Por isso que eu fiz questão de convidá-lo para o evento. Além do Dr. Pedro Ronzelli, também tenho um agradecimento muito especial para o professor Marcel Mendes, nosso atual diretor, que vai virar vice-reitor. Ele não pôde vir, ele foi convidado para a abertura, ele mandou a professora Leila no lugar, né? Porque o professor Marcel Mendes sempre me apoiou incondicionalmente em vários momentos do projeto Alice. Foi a primeira pessoa que acreditou especificamente no projeto Alice. Até quando colegas meus que convivem comigo há mais de 20 anos tinham dúvida, o professor Marcel falou, vai fundo, né? E eu deixo meu agradecimento aqui à professora Wanda também, que me recebeu na Carne de Melo. Eu cheguei lá falando aquele português tupiniquim, né? O inglês tupiniquim, né? Meio enrolado, cometendo um monte de gafe de brasileiro no exterior, tá certo? E não posso deixar de agradecer a tantos amigos que em toda a caminhada estiveram presentes. Professor Oswaldo, professor Sérgio, professora Raquel, professora Gisele, professora Magda, professor Lincoln, pessoal, os alunos do Centro Acadêmico Horácio Lenin, os professores, o professor Daniel Benites. Eu tenho até medo de começar a citar os nomes e faltar. Tanta gente me ajudou a chegar nesse ponto, para não falar os patrocinadores, né? O pessoal da Softex, que está pagando a transmissão online, o pessoal da Bentley, que patrocinou o Coffee Break, o próprio pessoal do Febrace. Se o projeto chegou hoje no estágio que está, se nós tivemos hoje esse momento gostoso, né, porque foi realmente de apoio voluntário de muitas pessoas em todos os momentos. De muitas pessoas em todos os momentos, né? E eu convido vocês, especialmente quem não é da casa, que está vindo de fora, a se juntar nesse time, porque nós estamos ganhando volume, nós estamos ganhando não só volume, mas também qualidade. Muita colaboração de muita gente bacana, de várias partes do Brasil, né? É isso que eu tenho percebido. Não sei se eu estou míope, né? A gente, quando está envolvido no processo, a gente fica meio míope, né? Mas eu tenho percebido exatamente esse lado gostoso da solidariedade, né? E por isso que eu sinto que o projeto Alice vai crescer. Eu, por um acaso, eu sou a pessoa que está aqui na frente e que tomou a iniciativa. O projeto não é do professor Edson, o projeto não é da Universidade Mackenzie. Tá? O projeto é um projeto da comunidade do Alice, eu diria, no mundo, onde, por um acaso, nós aqui, aqui em São Paulo, tomamos as rédeas de criarmos esse evento, e eu acho que foi um evento gostoso. Foi um evento gostoso, não foi? Brincamos. Então, aliás, temos o sorteio de mais 3 tigrinhos daqui a pouco, tá certo? Falar nisso, temos mais 3 tigrinhos aí, para buscarem mais 3 tigrinhos órfãos procurando um lar, certo? Bom, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Agora, por favor, o professor Teresiano não pode mais entrar na brincadeira.
Bom, agora o que eu queria pedir para vocês é o seguinte. Alice Brasil 2012. Vai ser Alice Brasil 2012 ou Alice Latinoamérica? Nossa proposta inicial era que em 2012 fizéssemos a versão Latinoamérica. A nossa webpage, eu tenho, contando com a ajuda de professores aí de diversas partes da universidade, um traduz um pedacinho no espanhol, o outro traduz, de repente eu fiquei até numa situação meio esquisita, né, quando teve... Eu tinha uma página que ninguém traduzia, de repente chegaram 2 traduções da mesma página, eu tive que botar um pedaço da tradução de uma pessoa com um pedaço da outra, né? Mas nós temos a infraestrutura do Mackenzie para podermos fazer conexões com várias universidades da América Latina, no Chile, na Argentina, até no México, né? O pessoal da Costa Rica mesmo, que teve contato lá com a Ângela, com a Melanie, quando tiveram curso com a Wanda, nós podemos dar o próximo passo. Vocês me ajudariam nessa empreitada? Vamos partir para o Latinoamérica ou vamos fazer mais um ano de Alice Brasil? Sim. O Fábio está levantando uma questão. Eu vou repetir porque não está no microfone e está sendo transmitido online, tá? A questão de qual o sentimento que nós temos da utilização da ferramenta no Brasil, né? Se nós já tem muita gente usando ou não, porque aparentemente pouquíssimas pessoas estão usando a ferramenta no Brasil. É isso, Fábio? Certo? Eu concordo com o Fábio, eu acho que realmente tem muito pouca gente ainda usando a ferramenta no Brasil. Eu acho que já estamos fazendo algum progresso, né? Então eu deixo, exatamente essa situação que me leva a adiar talvez 1 ano ou 2 em transformar o Alice Brasil em Alice Latinoamérica. Tá? Eu gostaria, assim, essa colocação do Fábio é muito pertinente, né? Então, acho que a gente podia esperar mais 1 ano ainda antes de partir para a Latinoamérica, né? Podemos já convidar os parceiros dos outros países, né? Mas a gente podia dar mais um tempinho, né? Você não quer falar no microfone, Fábio? Eu já cheguei a falar nesse assunto, mas eu sinto que nós precisamos trazer para o evento aquelas pessoas que são importantes nesse processo, que são as crianças e os adolescentes. Eu acredito que a gente deva buscar e focar em criar um evento que seja uma competição que já exista nos Estados Unidos, ou um evento que a gente possa fazer aqui com uma dimensão menor, já que a gente ainda tem um público muito pequeno e que possa facilitar a participação das crianças. A gente pode, junto com as secretarias municipais, estaduais de educação e com o MEC, fazer uma divulgação maciça do evento. Esse evento pode ser todo online, né? Já que o custo de trazer essas crianças do Brasil todo é muito grande. Podemos tentar também colocar um stand do Alice Brasil dentro da FEBRACE, né? Ou propor dentro do cronograma de cursos da FEBRACE, que são oferecidos muitas vezes para os alunos e para os orientadores, um curso da utilização da ferramenta Alice. Eu acho que a gente precisa agora difundir. Tem pessoas, tem profissionais que estão interessados em fazer isso. A gente vem discutindo muitas coisas, mas eu sinto que ainda falta uma ação mais concreta nessa difusão da ferramenta nas escolas. Porque eu já trabalho há 4 anos com a Alice. Mas é uma realidade que eu não conheço outra escola que utiliza. Eu hoje dou palestras nas escolas de Salvador, levo a ferramenta, indico a colegas. Eu já fico no papel de chato. Rapaz, você tem que ver uma ferramenta que eu estou usando aqui, você vai adorar, até porque é free. E tem uma resposta muito positiva, né, no processo de educação dos meninos, né, no processo cognitivo. Então, eu acho que a gente precisa dar esse passo de realmente colocar coisa para chegar até eles. Obrigado, Fábio. Além do Fábio, que eu saiba,
existe o Eric Acero, lá na Federal de São Carlos, ele também, que ele esteve aqui ontem, aliás, ele inclusive foi entrevistado pela TV Mackenzie ontem. Ele também está fazendo um esforço parecido com o seu, né? Na verdade, você e ele são as duas iniciativas que eu conheço que tem assim uma ação mais presente. Você está mais com crianças, com adolescentes, pelo que eu entendo, e o Eric, pelo que eu percebi, ele está atuando mais com o pessoal de faculdade. Tá? Então, já existem iniciativas isoladas. Né? Fala, Oswaldo. Oswaldo, microfone. Nós acabamos utilizando em alguns cursos universitários para a ciência da computação, para ensinar computação gráfica. Então, tenho uma experiência também nessa área, utilizando o Alice. Mas eu enxergo o Alice como uma ferramenta mais para ensinar adolescentes de segundo grau. Então, eu estou usando, talvez, uma ferramenta que não seja a mais adequada para o ensino universitário. Assim como o Fábio fez o Animalice lá na Bahia, o Oswaldo fez o Anima Santa, aqui na Universidade de Santana. Ele não usou apenas o Alice, ele usou também o Power Ray. Né? E depois, no outro ano, quando ele fez o trabalho, foi fazer lá o Alice Summer Institute com a gente, mesmo sem mexer com o Alice, ele chegou para os alunos, que já eram alunos de ciência e computação, e falou, olha, tem um Alice, se virem. Vocês são universitários, façam por conta própria. E apareceram alguns trabalhos interessantes, até nós tínhamos no computador, né? Lá quando nós levamos lá para Pittsburgh, nós tínhamos alguns trabalhos de alunos. Bom, esse estágio que nós estamos, pessoal. Então vamos só fazer um resumo de tudo que foi dito aqui. Na semana... Então, há uma preferência que nós façamos novamente o Alice Brasil, junto com o Febrace, para o pessoal que vem de longe. É isso que eu concluo. Vamos adiar mais um ano aí o início do Latinoamérica para sedimentar um pouquinho mais o Alice Brasil. Tudo bem? Vamos tentar incluir uma competiçãozinha, né, dentro das próximas edições. Certo? Que mais? A questão dos artigos. Eu preciso que vocês colaborem com os artigos. Tá bom? Tá. Com relação às escolas, né, nós temos o pessoal do Método de Ensino Mackenzie, né, que estavam conversando com a gente. E o próprio Colégio Mackenzie, aparentemente, a partir desse ano, vai se envolver mais presencialmente. Temos o curso de extensão. Nós temos 75 vagas no curso de extensão nas próximas 10 semanas. Alguém comentou comigo da extensão que acho que vão adiar o início das aulas do Alice por conta de procedimento de matrícula, né? Mas a ideia é que nós tenhamos aquela turma quinta-feira de manhã, uma turma sexta-feira à tarde e uma turma quarta-feira à noite. Para o pessoal do Mackenzie, acabei de saber que o RH do Mackenzie, né, então se é o caso de algum colega aqui que não está sabendo, há uma predisposição do RH do Mackenzie em custear 30 dessas vagas, das 75 vagas, 30 dessas vagas para professores do Mackenzie, uma verba de treinamento. Então, se tem algum professor aqui presente, interessado em fazer treinamento do Alice no curso de extensão, professor do Mackenzie, certo? Me desculpem os colegas das outras instituições, né? Existe aí uma receita do RH do Mackenzie para professores do Mackenzie para esses cursos de extensão. Nós tentamos também botar um curso bem acessível para quem é de fora. Eu não sei quanto está lá, mas eu sei que foi feito um esforço nesse sentido, tá? Vamos tentar ver se no segundo semestre a gente lança uma versão em português à distância, do ensino à distância, também. E vocês querem mais alguma coisa? O sorteio de uns ursinhos, de uns tigrinhos aí? Fala.
Eu sou o professor Teresiano do ensino médio aqui do Mackenzie. Estou acompanhado da minha colega, a professora Lia, do ensino fundamental 2. E estávamos discutindo, estamos entusiasmados com o projeto Alice, é a nosso primeiro contato, a nossa primeira participação no congresso. E algo que estava comentando com ela, e o professor Fábio lá atrás disse que trabalha com os alunos dele, aqui o professor Oswaldo com os alunos de computação. Nós ficamos com uma curiosidade, se seria possível a apresentação de alguns desses trabalhos já feitos, prontos, num congresso futuro, ou se houvesse algum trabalho disponível que pudesse ser apresentado para nós. Nós ficamos com essa curiosidade. E eu, como professor do ensino médio, eu pergunto à professora Wanda, pergunto a todos que já têm um maior contato com o programa Alice, né? Haveria a possibilidade de trabalhar de uma forma bem incisiva certos conceitos matemáticos, como estabelecer equações. Eu vou dar um exemplo. Digamos que a gente queira fazer uma animação de um lançamento vertical ou lançamento oblíquo. Certamente uma equação matemática cuidaria de descrever a trajetória de um objeto. E é possível fazer esse tipo de tratamento matemático. Porque como ferramenta de ensino de linguagem Java, eu achei isso extraordinário, eu achei fantástico. Mas aí, como professor de matemática, eu já vou pensando no lado do matemático. Se haveria essa possibilidade de um tratamento especificamente matemático dentro de todo um projeto que a gente possa desenvolver com os alunos. Okay, I was trying to listen to the English and the Portuguese at the same time. So, eu estava tentando ouvir o português e o inglês ao mesmo tempo, então deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta. Você está me perguntando se seria possível desenvolver aplicações matemáticas no projeto Alice? Sim, a resposta a isso é sim, e depende do nível de idade, né? Como já olhamos hoje, eu não lembro, a sala estava cheia. Hoje nós vimos esse currículo quando consideramos desde o jardim até o primeiro ano. Depende do nível de graduação do aluno, para saber como que você vai fazer isso. Nós desenvolvemos uma biblioteca de matemática para Alice, e nós podemos disponibilizar isso para vocês. Vocês simplesmente criam um objeto invisível, podem colocar o livro, e aí o livro vai ter os métodos e funções que vocês podem querer, sobretudo para algo como uma aplicação de física, em que você queira computar algo como um projeto, orbitar planetas, por exemplo, em volta do Sol. Então, os trabalhos típicos que envolvem computação matemática podem certamente ser feitos no Alice. É mais fácil no Alice 3 trabalhar com isso. É mais fácil trabalhar com expressões no novo ambiente drag and drop do que no Alice 2. No Alice 2.2, no ambiente arrastar e soltar. Então, nós podemos compartilhar isso com vocês. E os shapes, os formatos, modelos 3D, há vários formatos, dá para você fazer computação, redimensionar, para descobrir quanto que mudou, esse tipo de coisa. É muito fácil de fazer. Eu não sei, então, se isso lhes dá
o tanto de detalhe que gostaria, mas eu queria transmitir uma resposta positiva a isso. Oswaldo, você queria falar alguma coisa? Alô, tem uma experiência feita pelos alunos da Uni Santana, está aqui nos anais, e da utilização do Alice para preparar vídeos para ensinar crianças com síndrome de Down a detectar perigos, situações de perigo. Então, tem já alguma experiência ali em alguns trabalhos, assim, não vou dizer totalmente científico, mas semi-científicos de alunos experimentando utilizar o Alice em outras áreas, né? A professora Melanie me contou que no treinamento que ela teve lá no Summer Institute, havia um colega da turma dela, um professor americano, que ele estava exatamente usando para questões de física, e que ele inclusive fez aquele exercício do jogo de golfe, da bolinha recebendo impacto, e é isso, né, Wanda? Da bolinha recebendo impacto, calculando a curvatura com aceleração de gravidade e tudo mais. Isso é possível, sim. Né? Eu deixei a professora Wanda comentar, deixei o Oswaldo falar, mas eu já estava com essa resposta na ponta da língua. Porque, na verdade, entenda o seguinte, nós estamos com um ambiente que tem um editor gráfico, que é um editor gráfico 3D, então isso para os nossos alunos dá uma sensação de profundidade, de universo tridimensional, né? Que é muito importante, uma noção de espaço muito interessante no universo virtual, e ao mesmo tempo nós temos um editor de código de programa, onde o aluno está aprendendo os conceitos básicos de uma linguagem de programação. Então, você tem ali a combinação de dois mundos fantásticos. Quando eu era recém-formado, e eu gostava muito de computação, no meu caso era um ponto fora da curva, eu fiz engenharia e processamento de dados simultaneamente. Meu primeiro emprego, que foi na Sysgraph, que é a Intergraph Brasil, onde eu tive contato com o MicroStation, o meu superior ficou assim extremamente admirado, porque eu tinha exatamente esses dois conceitos. Eu tinha um conceito bem sedimentado da programação, porque eu tinha aprendido no curso de programação, e eu tinha o conceito de espacial muito bem definido, porque eu tinha um curso de engenharia atrás. Tá? E eu hoje vejo isso, por exemplo, no meu filho de 16 anos, algo que eu demorei 5, 6 anos a mais para ter esse mesmo conhecimento. Então, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, os nossos alunos podem ter uma bagagem, uma experiência, uma vivência, uma sensibilidade que talvez nós demoramos aí 5, 10 anos para adquirir. Com uma ferramenta muito lúdica, muito gostosa, a geração videogame, que nós comentamos aqui em vários momentos no Congresso. Tá? Tudo bem? Alguém mais quer fazer alguma contribuição? Bom, antes de encerrar, então, só resumindo o que eu tiro como desse debate aqui. Então, ano que vem ainda é Alice Brasil. Nós temos aí a questão dos da contribuição de artigos. Vamos tentar incluir uma competiçãozinha aí, pelo menos. Oi. Ok. Ok. Bom, então, a professora Wanda quer falar. Nós temos ainda mais 2 detalhes ainda para fazer. Então, Alice Brasil, material, por favor, mandem publicações. Vamos tentar incluir uma competição, deixar junto com o Febrace, ou tentar combinar as datas com o Febrace para viabilizar para os colegas. Ficaria muito difícil para vocês, por exemplo, a semana anterior ou a semana posterior? Vamos supor, se o Febrace está sendo essa semana, se tivesse feito a semana anterior, ficaria muito inviável aumentar os dias? Entendi, perfeito. Então, eu que preciso, amanhã nós vamos ao Febrace, eu e a professora Wanda vamos ao Febrace. Então, amanhã eu pretendo conversar com o Marcelo e com a Roseli sobre isso lá. Tá ok? A professora Wanda quer fazer mais uma contribuição, tá certo? E depois eu vou pedir que a professora Magda
vem aqui à frente. Ela está tímida, quietinha lá, já acenou que não, mas eu estou pedindo para ela vir aqui na frente depois. Ela vai me matar, ela vai me esganar, mas não tem problema. Professora Wanda, faça a sua contribuição, por favor. Eu estou percebendo que estamos terminando o nosso dia. Eu tenho duas coisas que eu gostaria de dizer. Uma é obrigada, a outra, vocês foram tão legais, tão maravilhosos. Eu tenho ainda vários dias para desfrutar aqui a presença de muitos de vocês. Eu queria só dizer o quanto eu apreciei isso. E também eu quero dizer que eu tenho muita noção do fato de que Alice é uma pioneira, software Alice sendo usado como uma ferramenta de instrução. Foi a primeira que eu conheço em que nós pegamos gráficos 3D e os usamos para ensinar alunos a introduzir no programa. Randy Pausch, na sua última palestra, falou sobre ser um pioneiro com Alice e ele disse, sabe, você sempre pode dizer quem são os pioneiros, são aqueles que têm as flechas nas costas, nas costas, né? Isso se refere ao oeste americano, em que os pioneiros nos Estados Unidos, que não eram os Estados Unidos naquela época, era uma colônia do Império Britânico, e nessa época os pioneiros estavam indo em direção ao oeste e frequentemente se surpreendiam com os nativos americanos e estavam engajados em combate das tribos. Isso foi muito injusto, porque os pioneiros tinham rifles. Então, a ideia, o que eu quero dizer é que nós sabemos que o software é novo, sabemos que a abordagem é inovadora, não é perfeita. Nós estamos trabalhando tanto para desenvolver isso e convidamos vocês para virem junto na nossa jornada e serem bem, e damos as boas-vindas à sua participação e ajuda para fazer isso acontecer. Então, muito obrigada. Meus amigos, para aumentarmos um pouquinho as chances daqueles que não ganharam os ursinhos, eu vou pedir que aqueles que não já ganharam ou agarraram os seus ursinhos, eu vou pedir que não peguem a fichinha, tá certo? Isso inclui você, certo? Assim, quem sabe, os que não ganharam têm um pouquinho mais de chance. E também, essa foi uma das razões que eu pedi para os alunos não entrarem agora. Afinal de contas, eu achei que a gente aumentaria as oportunidades para vocês aqui, certo? Tudo bem? Bom, então, por favor, enquanto nós estamos distribuindo as últimas comandas, então eu gostaria de pedir à professora Magda que ela vai me esganar, né? Diga-se de passagem, 2 ursinhos iam na mão dela e alguém pulou na frente na última hora, no último segundo. Professora Magda, como evento de extensão. Eu gostaria, a professora Magda, estou pedindo aqui, o professor Cleverson não pôde vir porque ele está em licença médica? O professor Cleverson está em licença médica. Eu tinha feito uma inscrição para ele, inclusive, se ele viesse na abertura, eu pedi que ele até falasse, né? A professora Magda aqui, como extensão, tem uma palavrinha
Boa tarde a todos. Espero que tenha sido um bom evento para todo mundo. Nós, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, temos aí o tripé ensino, pesquisa e extensão, onde a gente sempre procura fazer a interface entre os três, e cada vez mais nós estamos caminhando para essa interface e se solidificando, né? Então, um evento como esse, o empenho do Edson, sou amiga do Edson há anos, somos colegas desde a época de faculdade, então, uma trajetória longa, conhecemos aí bastante, né, o empenho que ele tem tido em todo esse trabalho, e o decanato tem tentado apoiar até onde a gente consegue. Então, um outro esforço que nós estamos tentando fazer é exatamente esse curso para os nossos professores aqui da casa. Vamos ver se tudo isso a gente consegue realmente, e que a gente consiga caminhar cada vez mais, com o apoio lá do pessoal de Pittsburgh, da Wanda, que veio aqui, para esse Alice decolando nesse nosso país, não é verdade? E nesse momento, em nome do Decanato de Extensão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu gostaria de deixar aqui uma lembrancinha nossa para a Wanda, tá certo? E agradecer mais uma vez tudo isso. Edson, parabéns pelo evento. Obrigado. Gostaria que alguém tirasse uma foto, você entregando para a professora Wanda. Eric, por favor. I know my accent is terrible, Eu sei que o meu sotaque é terrível, but from my heart, mas do meu coração, I want to say you have touched my eu quero dizer que vocês tocaram o meu coração. Obrigada. Último sorteio. The Tigers goes to... $126. 126. Este vai para Pernambuco. Aí. Eric, fotografia, professora Wanda. Fotógrafo de Araque, meu. Eu quero tirar uma foto com você. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Com os dois. Flash. Tá bom. Acabou a bateria. Acabou a bateria, depois eu tiro. Acabou a bateria. Troca a bateria, tem bateria no fundo, tem. The next Tigers goes to 166. Ei! Por favor, a moça de Pernambuco pode voltar aqui para poder participar da foto. Enfim, né, o Tere ficou feliz. Depois, obviamente, nós vamos compartilhar as fotos. É. Certo? Pronto, vem aqui junto. Fica. Vamos lá. Obrigada. And the last one, Tigers goes to 139. Marmelada.
Existe uma recontagem. Obrigado. Eric. Ó, meu. Ah, é. Fotógrafo. Eu troquei, acabei de trocar. Opa! Obrigado. Thank you. Meus amigos, eu acho que com isso nós cumprimos uma missão muito gostosa esses 2 dias, certo? A professora Raquel está lembrando do nosso questionário, se alguém esqueceu de entregar o questionário da nossa pesquisa aí, que temos mais um momentinho para entregar, tá ok? Eu agradeço a todos a participação, uma salva de palmas a todos nós, incluindo a professora Wanda, tá certo? Até o Alice Brasil 2012, seja na semana, que semana for lá em março, ok? Um abraço. Tchau, tchau.